Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Eu queria saber quem é que está aqui hoje pela primeira vez. Todo mundo já veio, né? Várias vezes. Então, hoje nós temos uma palestra do nosso palestrante Bruno e eu vou fazer uma abertura bem rapidinha. Mas antes da abertura, eu gostaria de passar alguns recados para vocês. Está para ouvir isso? Eu queria passar alguns recados para vocês. Tem muita gente que vem na casa só para tomar passe e vai embora. Bem, cada um tem pode fazer o que está no direito dele, né? A gente tem coisas para fazer aqui. Mas eu queria explicar que a palestra, depois do passe, a palestra continua no tratamento que a gente veio buscar. E todos nós viemos buscar esse tratamento. Os espíritos estão preparados aqui desde cedo, esperando que a gente venha e fica para a palestra, porque é o tratamento final. A gente só pega o passo, vai embora. É bom, mas não é completo. Então era isso que eu gostaria de estar deixando falado para todo mundo, que o importante é ir no passe e depois assistir a palestra. Bom, então vamos começar. A gente vai sentar confortavelmente nas nossas cadeiras, procurando uma sintonia com o maior presente, se ligando com o plano maior que está aqui desde manhã, trabalhando. E nessa sintonia, nós vamos pedir ao nosso Pai proteção, sabedoria, com a nossa prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Assim, graças a Deus. Vou ler um pedacinho, para não atrapalhar a palestra do Bruno, que ele fala o seguinte: é sobre a vinha de luz, pelo Espírito de Ivan Francisco Xavier, que fala das multidões. Tenha compaixão da multidão. Jesus, Marcos 8, capítulo 12. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores da multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres miraja intuindo na cultura do mundo, estimulando da massa comum, ao invés de ajudá-la. Expondo-lhe às paixões, mantém as vigorâncias e costuma roubar o ensejo do progresso. Graças às leis, para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerra nesse delírio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizador quase sempre impõe sombras, entretanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos esclarecedores. Em todos os tempos e situações políticas, quando o povo, com escassos amigos e adversários, em legiões, acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores,
cansados e mães aflitas voltam para a turma sofredora e alimentar-se a esperança como aquele momento da multiplicação dos pães. Lembra, meu amigo, que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roube o pão da vida, procura multiplicar. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Nessa multidão aqui, que eu entendo que a multidão, quando é uma multidão que vai para a guerra, brigar, sem propósito, guerra geralmente é sem propósito. A pessoa vai brigar por alguma coisa que ele acha que tem direito, e o outro vai brigar por coisa que ele acha que tem direito, e no final fica aquela guerra travada, né? Então, o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: eu vim toda essa parte para dar o amor para vocês, esse amor que eu quero deixar para todo mundo, inclusive para os pescadores, para os cegos, para todos. E ele continua trabalhando para que nós, a multidão, não viva em guerra, vive neste amor que ele nos deixou. Então era isso que eu queria deixar a palavra de abertura. E agora eu vou passar para o Bruno, que o Bruno vai fazer a palestra. Irmãos e irmãs, uma boa tarde. É com grande alegria que retorno aqui no bairro da Vila Leopoldina, minha irmã Catarina, para que possamos ir mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de tratamentos espirituais. Quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que aqui adentramos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual, enfim, desta casa e tudo mais que possa fazer com que agreguem-se às nossas vidas, nós os encarnados, mas também os desencarnados, que com certeza absoluta aqui estão em maior número. Então, ao convite da casa, iremos trabalhar com mais um tema do Evangelho de Jesus, consolidado na codificação kardeciana. E o tema que nós gostaríamos de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs nessa tarde de terça-feira encontra-se em uma das obras da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, publicada a partir de janeiro de 1864, onde, confesso, irmãos e irmãs, é um dos capítulos que mais eu gosto de trabalhar, devido à minha mente universalista sempre consolidada nos ensinamentos do querido professor Hippolyte Leon Denis Rabivaille, cujo seu nome conhecemos por Allan Kardec, mas com uma visão ampla do que nos espera a posteriori, com os nossos esforços, com a objetividade que precisamos buscar e concretizar no nosso dia a dia, rumo ao mundo de regeneração, o próximo estágio evolutivo, a qual a humanidade aguardamos, os espíritos de luz e os nossos esforços individuais. Então, qual seja esse capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Será que existe algo por acaso neste universo? Será que a missão que Emmanuel deu há pouco de linha de luz pelo Espírito Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier entrelaça-se ao tema deste capítulo 3? Há muitas multidões na casa ou nas casas de meu Pai, no universo, nos multiversos. É o convite do capítulo 3 há de nos fazer ao longo dos slides que nós estaremos trabalhando com os queridos irmãos e irmãs. Iremos trabalhar de uma forma ampla por meio de todo esse capítulo. Não pegaremos um item específico, mas gostaria de convidá-los para que conheçam esses itens
inseridos neste capítulo, para os que ainda não tiveram a oportunidade de estudá-los, quais sejam esses itens constantes nesse capítulo 3. Diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, as diferentes modalidades evolutivas, nossos espíritos imortais, no lado do intelecto e no lado da moral, que são as duas asas que dizem os irmãos espirituais que todos nós algo temos que precisamos ir desenvolvendo e potencializando por meio das sucessivas reencarnações. A volta do espírito em uma carne e osso, onde quer que nós sejamos experimentados em uma oportunidade reencarnatória. Tem também as diversas categorias dos mundos habitados, que dê um encontro ainda mais de forma assertiva com esse título do capítulo 3. Lá também nós encontraremos destino da terra e as causas das misérias humanas, o que? Atuais, as do pretérito, as atuais e as que podem ainda ocorrer no futuro se nós não fizermos a nossa parte, nossa individualidade em prol do todo. Mas também na sequência vamos ter as instruções dos Espíritos, não nos esqueçamos, todos os 27 capítulos dessa obra, existem ali os entendimentos de Allan Kardec sobre cada tópico, mas depois vem as instruções dos Espíritos, onde irmãos que se voluntariar a pedido do Cristo para materializar a doutrina dos Espíritos também vão trazer as suas informações de uma forma mais ampla, porque eles estão no mundo espiritual, está tudo certo, correto, e assim também há de ser conosco quando nós voltarmos para lá. É assim que é com os nossos parentes que ainda não voltaram para a reencarnação em qualquer canto do universo. Então esses irmãos espirituais, eles vão trazer as suas informações sobre as características dos mundos superiores, mas também dos mundos inferiores. Dirão também sobre os mundos de expiações e provas, estágio esse que nós estamos buscando findar em nosso ordem. Terminar, estamos nesse estágio final, de provas e expiações. Eles vão trazer também conhecimento sobre os mundos regeneradores e a progressão dos mundos, que são os estágios evolutivos que todos os homens, ao longo dos tempos, vão passando naturalmente porque Deus assim o quer, e jamais esses estágios acabam extinguindo-se ou estacionando-se. O que pode acontecer é nós, a humanidade, não conseguirmos acompanhar um estágio evolutivo de um órgão. Aí o que vai acontecer? Seremos realocados em outros órgãos, aonde a nossa psicosfera de entendimento e de crescimento até o presente momento atingiu, mas o órgão continua, e outros seres lá aportam para que deem sequência na evolução de si mesmos, mas também da estrutura física e moral de um órgão. Perceberam porque eu disse que é um dos capítulos que eu mais gosto dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo? Olha a amplitude que esse capítulo nos traz por meio de Allan Kardec ou por meio das instruções dos Espíritos. Vejamos então, irmãos e irmãs, que a casa do Pai é o universo. Já temos informações correntes espirituais, já temos mensagens do campo mediúnico, informando-nos que não existe só um universo, e sim multiversos. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, estudos mostram que aproxima-se de 200 a 400 bilhões de planetas ou de estrelas, como eles intitulam. E nós, como espíritas, estudantes e cristãos, nós sabemos e aprendemos que em todo canto, em todo orbe, em toda estrela, qual seja a nomenclatura, a vida. Em dimensões diferentes, em reinos diferentes. Mas existe. Não é isso que nós aprendemos? Sim, não só nas obras da codificação no Pentateuco, que são as 5 obras iniciais, mas também na sequência, nas edições da Revista Espírita de Allan Kardec, nas 12 edições de 1858 a 1869, onde na primeira edição até mesmo Kardec conversa com irmãos originários da onde? De Júpiter. Conforme os espíritos do planeta mais evoluído do nosso sistema solar. E alguns desses de lá vieram para cá, corporificaram, se fizeram cumprir uma sua missão
reencarnatória e daqui voltaram para essa morada, como Mozart, como Zoroastro e tantos mais. Estou dando apenas uma pincelada para que a angústia e vontade de cada um de nós, um dia buscarmos estudar também as edições da Revista Espírita, principalmente a primeira edição, a de 1851, que tem tudo a ver com esse capítulo 3 que nós estamos trabalhando. E as moradas? São os mundos que circundam o espaço infinito. O universo entendemos como conjunto de tudo quanto existe. A Terra, os astros, as galáxias e os fluidos. O fluido cósmico universal, que é a matéria-prima do universo, que Deus utiliza-se para a criação de absolutamente tudo, está inserido em todas essas características, entre parênteses, que aqui nós trouxemos, que existiu durante toda a eternidade e que há de existir, passado, presente e futuro, esperando que cada um de nós melhoremos, gozemos dessas benesses que Deus proporciona a cada um de nós. Não vai cair do céu, tudo é uma construção, tudo é merecimento, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então vamos buscar usufruir mais dessas oportunidades que muitas vezes passam desapercebidas por nós, mas que são relevantíssimas para o nosso crescimento espiritual. É uma virtude que nos convida a entendermos e a averiguarmos esses itens que são constantes no capítulo 3 desta obra. A casa do Pai é o universo, não tenhamos dúvidas disso. Como eu disse, essa estimativa que nós temos atualmente de moradas só nessa galáxia da Via Láctea. Mas, de acordo com a agência canadense, astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo telescópio Hubble, mas já temos telescópios mais avançados ainda, ou seja, o James Webb. Olha o que ele já descobriu. Temos o YouTube, que demonstra tudo que ele conseguiu descobrir, que o Hubble, até o exato momento, antes dele começar a entrar em funcionamento, ainda não havia descoberto próximo do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia. Então o Hubble estima que mais de 1 trilhão de galáxias no universo exista observável. Estimativas. Olha a grandeza desse capítulo 3. Olha o caminho que nós temos que percorrer. Pergunto, será que temos dúvidas só nessas primeiras informações do capítulo 3? Que somos eternos alunos do universo? Ainda que saibamos que um dia atingiremos a perfeição relativa, que jamais a atingiremos a absoluta, porque só o Pai a obtém, que é a fonte criadora. Por exemplo, Jesus Cristo atingiu a perfeição relativa. Será que ele já teve a oportunidade de divisar o que não é observável, por exemplo, a nossa humanidade nesse século XXI, terceiro milênio? Às vezes dá até um nó no nosso cérebro, carne. Vocês concordam comigo? São muitas novas informações. E os próximos telescópios que virão com maior tecnologia, com o avanço, com a celeridade da tecnologia na frente do James Webb, que é o mais atualizado. Será que gozaremos disso por meio das próximas encarnações? Será que estamos construindo isso em nossas vidas, buscando sermos mais despertos, estudando, ampliando o nosso campo de consciência de que mais temos que agir em prol do nosso semelhante? Semelhante esse que na maioria das vezes está em condições piores do que a nossa, como também na moralidade, na lei da caridade, da fraternidade. Olha o grupo de estudos espíritas, irmã Catarina, aqui no nosso bairro, quantas atividades ele oferece a cada um de nós, para que integremos, auxiliando o nosso próximo. São os recados que a casa passa-nos aqui semanalmente, convidando-nos a sermos esses seres melhores e a divisar essas benesses que o universo aguarda-nos com os nossos esforços individuais. Assim como no universo infinito nós temos os mundos puramente materiais. Mas será que nesses mundos puramente materiais não exista alguma manifestação de vida? Com certeza há de existir, porque tudo que Deus cria tem uma utilidade. Tendo
ser um mundo vazio só material. Então, isso nós conseguimos já depreender com tudo que nós temos a oportunidade de irmos estudando na codificação, mas também nas obras complementares de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Mas também existem os mundos materiais que abrigam também a vida espiritual. Como dissemos, em reinos inferiores ao luminal, reinos esses, além do mineral, vegetal, animal e nominal, que possam existir. Será que a doutrina é acabada? Será que nós já sabemos realmente de tudo? A própria escala dos mundos e a escala evolutiva do espírito, ela não é absolutamente relativa lá em estudando esta obra. Os irmãos espirituais assim nos dizem. Ela não é acabada, então muitas coisas há de se desvendar por meio do exemplo desse tópico, desses mundos materiais, mas já ligando a algum tipo de princípio inteligente que precisa evoluir na condição de vida espiritual, que é a nossa vida eterna, a nossa real morada. E os mundos predominantemente espirituais. Será que esses mundos seriam os mundos a qual, por exemplo, Jesus Cristo, os anjos, arcanjos, serafins, os cristos planetários, os governadores de sistemas solares, de galáxias, eles podem ali habitar? Mundos esses o quê? Transitórios. Não precisam ficar presos como nós atualmente precisamos estarmos presos num corpo material denso, pesado, para lapidarmos em espírito, mas também em corpos físicos. Então, sim, depreende-se que esses mundos já são inerentes à meritocracia que esses seres que aqui passaram e passam em todo o universo já conquistaram em suas vidas, esforçando-se, como é o convite desse capítulo 3, para que nós também esforcemos. As várias moradas, superfície do planeta Terra, até trouxemos uma imagem ilustrativa para que acompanhemos um pouco mais dessa escalada evolutiva. Existem correntes espirituais ainda que trazem, não podemos dizer que é certo ou que é errado, se é verdade ou mentira, apenas temos que acolher a informação e questionarmos que existe vida intraterrena. No campo da materialidade, temos isso na codificação kardeciana. Novamente pergunto, a doutrina é acabada? Então temos que ficar ali com um ponto de interrogação nas nossas cabeças. Por isso, desse desenho ilustrativo. Porque não pode existir ainda que não as conheçamos e não tenhamos as divisados. Então, averiguemos que nessa superfície dos orbes pode algo existir que nós não conheçamos. Não na linha necessariamente dos que de fora que aportam esse orbe que nós chamamos de extraterrestres. Não necessariamente falando, mas seres já originados do próprio orbe ao longo dos milênios, que passaram por reinos semelhantes ao que nós passamos, desde o mineral até o luminal, a qual nós aqui estamos. Regiões abaixo do solo, as regiões de sofrimento a qual nós conhecemos a partir das obras de André Luiz, do Chico Xavier, com a nomenclatura de umbral, as cidades de transição, que nada mais são que as colônias espirituais, semelhante a grandes metrópoles, onde nós encontramos uma pincelada de como pode funcionar uma dessas cidades de transição, essas colônias, na obra e no filme Nosso Lar, que nós podemos ter acesso para quem ainda não teve, convido-os para que leiam a obra, mas também assistam aí o filme, que ajuda bastante nessa compreensão, nessa amplitude de conhecimento. E as esferas superiores, a qual um dia chegaremos, a qual, quem sabe, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco já tenha mérito para tanto, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de lá estar interagindo em suas respectivas evoluções. Então elas existem e que nós possamos construirmos ou reconstruirmos diariamente, nunca estando satisfeitos com tudo que nós aprendemos, porque aprenderemos para a eternidade. Então, se almejamos isso em nossos espíritos imortais, que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, moral e intelectualmente, e o de amanhã, o que há de ser? Os meus esforços, que eu venha a empreender para tanto, para que um dia eu chegue nessas esferas superiores de luz, de amor, de fraternidade, onde nada de mazelas
venha acontecer, porque os seres que lá já estão construíram isso para as suas vidas. Meritocracia individual que cada um de nós precisamos desenvolver. Quero trazer uma mensagem aqui do nobre contemporâneo de Allan Kardec, lá no final do século XIX, a qual nós o conhecemos por meio de Leon Denis. Esse foi o período que ele viveu entre 1846 a 1927. Tem uma frase que nós conhecemos no Espiritismo: olhe se vem ao encontro ou não do que nós estudamos na codificação. Ele diz que a alma, ou entendamos como o princípio inteligente, ela dorme na pedra. Pedra é o que? Reino mineral? Está certo. Ela sonha no vegetal. Agita-se no reino animal e acorda, interage e desenvolve-se no reino a qual nós nesse momento aqui estamos experienciando na matéria, mas tantos esses que nós não enxergamos com os olhos da carne, em maior número, com certeza absoluta, que são irmãos espirituais que aguardam seus prezados momentos para voltarem a um corpo de carne e osso, e assim como nós continuamos dando sequência em suas caminhadas evolutivas, buscando serem mais assertivos e não tendo a reincidência de erros cometidos no pretérito que nós agora estamos nos esforçando para não mais os obter também. É um esforço diário, é o abandonar do homem velho, é o orar e vigiar mais e saber o que nós estamos fazendo aqui, qual é a objetividade da nossa atual encarnação. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas os nossos mentores individuais convidam-nos a enxergarmos, por exemplo, essa frase do século Leon Denis, demonstrando-nos de que estamos há milênios e há milênios lapidando-nos para que estejamos atualmente nesse reino nominal, nesse momento ímpar da humanidade, reencarnados, onde Jesus espera muito de nós para que saiamos de provas e expiações, enfim, adentremos no mundo de regeneração. Então esse é o contributo que esse irmão vem nos dar, entrelaçando com as informações que nós vamos aprendendo na codificação kardeciana. Todos nós aqui já conhecemos a progressão dos mundos, dos órgãos. Caso não conheçamos, vamos revê-las, que é importante para que ampliemos ainda mais o nosso campo de consciência sobre esse capítulo 3. Já passamos por mundos primitivos, onde lá prevalece o instinto e a lei dos mais fortes, sem sombra de dúvida. E o mundo de provas e expiações ao qual nós estamos buscando abandonar nesse estágio final a qual a humanidade passa. O mal ainda predomina. Pergunto, século XXI, terceiro milênio. Acabamos de vencer um quarto do nosso século, correto? Estamos no ano de 2025, então um quarto já se foi desse século. O mal ainda predomina? Alguém aqui assiste televisão, redes sociais, internet, ouve meios televisivos, radiofônicos? Então sim, infelizmente ainda o mal predomina. Não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, mas o que dá mídia, o que dá ibope no sistema, o que alimenta o sistema financeiro e pecuniário dessas muitas mídias é o quê? É o que nós acompanhamos muitas vezes, não generalizando, obviamente, mas em muitos telejornais, em muitos programas que não agregam em nada ao nosso espírito interno. Então, pergunto por que nós ainda insistimos em assistir, ouvir e reverberar, transmitir ao meio aquilo que, em vez de ajudar, pode prejudicar os nossos semelhantes. Será que é esse o convite do capítulo 3? As nossas consciências espirituais e imortais? Não temos dúvida disso. E a regeneração? O bem já prevalece sobre o mal, mas em seu estágio inicial, não. No seu estágio intermediário para o avançado, ou seja, daqui a algumas décadas, em primeiros séculos, se e somente se não adentrarmos uma terceira guerra mundial, como lá disse Chico Xavier na década de 70, no extinto programa da TV Tupi, programa esse intitulado Pinga Fogo, onde temos a disponibilidade no YouTube em 2 programas de mais de 2 horas, mas com muitas informações, onde Chico lá era questionado com o auxílio de Emmanuel, seu mentor individual, demonstrando que isso que cada um de nós construímos, queremos isso para a nossa humanidade, onde o mal não mais exista e o bem há de predominar. É um convite a nós, os encarnados.
ditosos e felizes, o mal lá não mais existe, sim, para os que têm mérito a lá habitarem. Será que Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso orbe, do nosso sistema solar, ele é regeneração avançada ou já mundo ditoso ou feliz? Ainda também não temos essa informação. Quando você fala, desculpa, boa tarde pessoal, quando você fala do mundo da regeneração, e você cita o Pinga-Fogo, você fala, se não houver a terceira guerra mundial, nós estamos a caminho da regeneração. Se houver, são mais 900 anos, confere? Confere. Essa informação que a irmã nos traz, que tem disponível a esse programa, mostra o grau de responsabilidade de nós, humanidade, nesse momento agudo que nós estamos passando. Estamos com guerra na Ucrânia, estamos com um momento turbulento no Oriente Médio e outros mais países que nós estamos acompanhando. E cabe a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, ainda que à distância, orar, vibrar todas as vezes que nós pudermos, principalmente à noite, a colocarmos a cabeça no travesseiro, vibrar para o nosso planeta, para que essa psicosfera pesada não faça com que esses governantes a nível mundial que possuem essas armas venham a cometer essa situação. Por quê? Lá foi bem lembrado aqui pela irmã. Chico Xavier, inclusive, traz informações de como seria essa situação se ocorresse no nosso orbe. Que humanidades de outros países, não tendo mais condição de habitar determinadas localidades, viriam para onde? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí sim, seríamos testados realmente na prática. Em todas as regiões dos 26 estados mais o DF, nós estaríamos com superpopulações. Aí pergunta-se, estamos preparados para tanto? E o que haveria de acontecer com uma destruição de uma arma nuclear, uma ou mais? Qual seria o estrago em um país ou vários países? É o que a irmã está citando e Baixinho cita no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi. Mais informações convivos já com essa sugestão da irmã que os irmãos aqui venham acompanhar, que eu não vou me lembrar de cabeça da integralidade ali do que Chico trouxe, mas existem sim, inclusive no Google, se colocarem essas informações. Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, traz, inclusive, que amplia esse campo de informações que Chico, inclusive, trouxe na intimidade com ele e com outros mais que ali trabalhavam, para que, enfim, não adentremos e não estacionemos, porque jamais uma humanidade regride, não estacionemos em mais 900 anos de provas e expiações, ou seja, praticamente um milênio aguardando adentrarmos, quem sabe, do ano 3000 em diante no mundo de regeneração, porque nem isso seria garantido. Porque como a humanidade haveria de se comportar se assim acontecesse como aquela irmã lembrou? Então vibremos, irmãos e irmãs, porque para que não aconteça isso, porque não vai ser fácil nas duas psicosferas de atuação de um espírito mortal, tanto a espiritual como também a material. Obrigado por agregar com a informação, irmã. E, enfim, os mundos celestes e divinos, ou de como citei logo no início, os cristos planetários, os governadores de sistemas solares de galáxias ali podem interagir, colaborando com a fonte criadora, com Deus, na expansão dos universos, não apenas do nosso universo. Será que o Cristo disse certa vez, quando aquele esteve encarnado em uma única encarnação de seus aproximados 33 anos de vida física, a seguinte frase: o meu pai trabalha até hoje e eu também hei de trabalhar. Com essa frase, ela se nós soubermos a interiorizarmos em nossa vida, em nosso dia a dia, em reavaliar o nosso tempo que estamos fazendo, deixando de fazer. Se o ser mais perfeito que aqui pisou nesse orbe trabalha e trabalhará para a eternidade, quiçá nós, que estamos em uma oportunidade ainda de final de provas e expiações, estamos chegando no meio de uma escala evolutiva, já que nós temos 5 aqui, vocês concordam comigo? Se estamos buscando sair da segunda para a terceira, estamos no meio. Dizem os Espíritos que é uma das fases mais difíceis em que uma humanidade pode passar em experiência reencarnatória. Então vamos dar valor a essa oportunidade e vamos questionar-nos a cada dia que passa o que eu mais posso fazer em prol do meu benefício, auxiliando o meu próximo. É um desafio dificílimo de nós empreendermos em nossas vidas, porque muitas vezes temos boas vontades, temos bons pensamentos, mas não os concretizamos. E se não os concretizamos, ficamos pendentes. E
nossas ações e em nossas potencialidades que estão em estado latente aos nossos espíritos imortais. Assim, não temos dúvida que a evolução corporal ela acompanha a espiritual, esses esforços que precisamos empreender diariamente. Os mundos primitivos, então, colocando um pouquinho mais de informações para que não tenhamos mais dúvida sobre o que aqui nós estamos buscando transmitir acerca do capítulo 3 de uma visão mais ampla, são destinadas às primeiras encarnações da alma humana. E olhem essas imagens ilustrativas, como elas demonstram esses estágios que nós passamos no passado. Os homens das cavernas aprenderam a fazer o fogo com a mão, a roda, e tantos mais desafios que nós tivemos quando lá estávamos habitando em mundos primitivos, não necessariamente no planeta Terra. Nos mundos de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Olha ali, a lei da fraternidade, ainda que ela não seja tão amplamente divulgada pelos meios de comunicação a nível global, mas um dia há de ser. É esse o projeto da espiritualidade maior. O ensino, a educação, desde a base da criança, para que um dia sejamos pessoas mais equilibradas. Hoje eu vejo a diferença que foi a minha mãe esforçar-se para me colocar numa evangelização infantil lá no centro onde eu sou originário, no bairro onde eu moro. Depois passar pela juventude, pelos cursos, pelas palestras, e ir a campo com o trabalho, porque tudo isso é campo teórico, se não for prático de nada serve, em sua amplitude ou em sua integralidade. E é o convite que eu faço a cada um de nós, pais, mães, avós, para que oriente, esforcem-se para que seus filhos estejam em alguma evangelização. Não necessariamente a espírita, sim, que maravilha, mas se for em outras religiões, ótimo, é um momento que vai ser de muito aprendizado para o espírito imortal que aqui está estagiando em idades inferiores à nossa. E já as guerras, a fome, a corrupção, a mentira, o adultério pelo pensamento ou prático e tantas mazelas que ainda nós passamos em um mundo final de provas e expiações. E a regeneração são mundos que as almas ainda têm que expiar e provar, sim, em seus estágios iniciais, para que promovam novas forças ou nas próximas oportunidades reencarnatórias, a união das religiões. O Espiritismo será a religião do futuro ou óleo conectivo, o futuro das religiões. Conhecemos ou não essa frase? No nosso reino, há de ser o futuro das religiões. Por quê? Porque abre o campo de entendimento que somos seres espirituais em experiência, em alguma oportunidade reencarnatória, na carne e no osso, perecível, transitório e fugitivo e passageiro, que existem muitas miradas na casa do Pai, que precisamos voltar quantas vezes necessárias em corpos físicos, feminino ou masculino, está tudo certo, experiências diferentes que agregam ao nosso espírito imortal, além da fraternidade, de observar os valores da natureza. Sem ela nós não vivemos, não respiramos, até com o corpo físico repousando durante a madrugada, nós respiramos, precisamos do oxigênio. Então vamos cuidar melhor do mineral, do vegetal, do animal em nós, ou o reino nominal. É o convite que essas informações nos trazem do mundo de regeneração de uma forma um pouco mais séria nas próximas décadas e nos próximos séculos. Mundos ditosos ou felizes são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. E para que o ser chegue ao mundo ditoso ou feliz, ele precisa ter experienciado em reencarnações em mundo de regeneração e atravessar todos os degraus, semelhante provas que nós fazemos no ensino médio, no ensino fundamental, nas faculdades, nos concursos públicos, nos ambientes profissionais. Sempre precisamos ser provados para ver se o conhecimento que nós adquirimos está sendo colocado em prática. Se sim, ótimo, iremos ascender naturalmente e consequentemente para as benesses que o universo há de nos oferecer com esses próximos degraus evolutivos que acontecem e que nós temos na codificação kardeciana. Convidei-os para que estudem as edições da Revista Espírita. Enfim, os celestes e divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade e já podem voluntariar-se e estarem gabaritados a serem co-criadores, como Jesus Cristo foi em nosso orbe.
cuidando da constituição inicial da estrutura física, milênios e milênios atrás, antes de corporificar-se aqui. E pergunto, será que Jesus precisa voltar ao corpo físico para que, enfim, aprendamos e coloquemos em prática os seus ensinamentos? Não, não precisa. Que nutramos em nossas almas os seus ensinamentos, a sua vida e obra, e tudo que os atos dos apóstolos e os que deram continuidade, os séculos posteriores fizeram, que assim também temos forças para fazer. Não precisa, tenho certeza absoluta, o Cristo reencarnar aqui, para que, enfim, atinjamos o próximo nível, eu digo, que é o mundo de regeneração. Eu citei que as moradas existem, informações na nossa codificação kardeciana, perfeito? A minha revista espírita, como eu disse, de 1858, vamos ser mais específico, na página 116, caso os irmãos e irmãs queiram estudar. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem ir direto a essa informação desse slide, onde ali Kardec afirma que a Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau. Mas veja que isso foi no final do século XIX, tá? E, sobre todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno, Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos, ou seja, a Mercúrio e a Saturno. Observação: naquela época, no final do século XIX, Juno era catalogado como asteroide, mas isso atualmente ele era considerado como um planeta na época que Kardec estava ali desenvolvendo e tendo o campo de amplitude com auxílio de mais médios a essa codificação kardeciana. No final do século XIX, nós estamos no século XXI, daqui um período, o dobro lá para o século XXIII, quantas mais informações nós teremos com o desenvolvimento da tecnologia e com a descoberta de novos órgãos que estejam bem próximos ao nosso sistema solar. Olha o contributo de Allan Kardec na codificação kardeciana sobre esse tema. Aí nessa revista escrita deste ano, Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade de Victor Criançargot, o médium que ali o auxiliou, faz perguntas ao espírito que se apresentou com o nome de Bernard de Palissy. O que diz esse irmão espiritual na edição de março dessa revista? Sobre a pluralidade dos mundos, Júpiter e alguns outros mundos, ali nas páginas 109 a 112. Minha Bíblia diz e traz a descrição de Júpiter. Se é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, vamos buscar conhecer como é a constituição deste órgão. Na página 171, me veio a lembrança e agora também convido-os para que leiam essa obra, caso não tenham lido ainda, que é a obra trazida pela mãe biológica de Chico Xavier, Maria João de Deus, com um livro intitulado Cartas de uma Morta, que foi psicografado por ele mesmo, um dos primeiros livros ali na sua Lavra Mediúnica, onde Maria João de Deus, no mundo espiritual, vai descrever como é a constituição física e espiritual de 2 a 3 órgãos do nosso sistema solar, seres inclusive com asas, com membranas, mais evoluídos que nós. Será que isso tem alguma relação com uma ou mais religiões onde nós vemos imagens semelhantes? Vamos estudar essa obra, Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, que foi a mãe biológica de Chico Xavier, trazido esse livro pelas mãos do próprio Chico. E enfim, no mês de agosto, as habitações em Júpiter. Como será que são as habitações onde os espíritos lá vivem diariamente? Na página 347. Olha como era a residência de Mozart em Júpiter no final do século XIX. Estamos no século XXI, já se passou bastante tempo. Será que assim ainda é? Será que Mozart ainda encontra-se nessa habitação? Como também será que não ascendeu ainda mais para outros patamares evolutivos em outros órgãos mais evolutivos que Júpiter fora do nosso sistema solar? Compositor que viveu entre 1756 a 1791 e desencarnou com 35 anos. De Júpiter veio para cá na pessoa de Mozart e, cumprindo a sua obrigação reencarnatória com êxito, voltou para a sua morada. Simples assim. Esforços empreendidos que não foi fácil para ele, para Zoroastro e para tantos outros, como para nós, mas que nós somos testados a os atravessarmos. E ora já a residência de Zoroastro no planeta Júpiter também, lá no final do século XIX, essa mensagem e essa pictografia é um desenho medíocre trazido pelos irmãos espirituais, lembrando que já esse irmão
viveu como um profeta do século 7 a.C., ou seja, veio bem antes que Mozart e para lá retornou para a Júpiter e está continuando com a sua caminhada evolutiva. Convido-os para que também possam assistir palestras de Divaldo Pereira Franco acerca desse tema, mas também que tenham essa quadrilogia, essas 4 obras intitulada A Transição Planetária. Ali, desde o ano de 2010, a primeira obra, intitulada A Transição Planetária. Depois nós temos, em 2012, Amanhecer de uma Nova Era. Em 2015, vem o livro Perturbações Espirituais. E, enfim, no período da pandemia, em 2021, no rumo do mundo de regeneração. Qual o irmão espiritual que auxiliou Divaldo Pereira Franco a empreendermos uma capacidade maior de entendimento sobre o que acontece nessa transição planetária nas 2 dimensões da vida, a material e a espiritual? Manuel Filomeno de Miranda, que com Joana de Ângeles trabalhou muito para que Divaldo, voltando para o mundo espiritual, há cerca de 2 a 3 meses atrás, com seus 98 anos de idade física, como Chico Xavier, cumprisse com a sua obrigação encarnatória. Pergunto, será que Divaldo foi a continuidade de Chico, como Chico foi a continuidade do professor Hippolyte Leon Denis Arrival, Allan Kardec? Será que temos dúvida em relação a isso? Estudemos tudo o que nós temos à nossa disposição, por meio dos vídeos ou por meio do livro físico, que aí nós teremos facilmente essa resposta. É um convite que eu faço aos irmãos para que leiam essa quadrilogia, que vai demonstrar-nos, inclusive, que seres lá da constelação das Pleiades, da estrela de grandeza maior de Alcione, de mundos de regeneração avançada, ao pedido de Jesus Cristo, aqui estão corporificando-se desde a década de 70, como diz Divaldo Pereira Franco, para que, na condição de professores, por terem passado milênios atrás por situações penosas como nós estamos passando atualmente, venham a nos ensinar qual é o caminho realmente de empreender o amor, a caridade, a fraternidade, a expansão de consciência, de estudar diariamente, nos momentos que nós tenhamos essa oportunidade. Então, nesse livro, nessa quadrilogia, esses 4 livros, lá vamos ter o relato de Manuel Filomeno de Miranda a respeito desses irmãos estelares que aqui estão já corporificados. Temos inclusive no YouTube o próprio Divaldo dizendo que já teve com eles, com seres que já estão numa idade avançada e já nota-se a diferença deles em seu modo de pensar, em seu modo de agir e em tudo mais que um ser de mundo de regeneração avançada pode nos proporcionar para que, enfim, saiamos desse estágio final de provas e expiações. E Joana de Ângeles, que também auxiliou Divaldo no seu campo programático reencarnatório, ela tem algo a contribuir? Sim, no ano de 2023 ela trouxe essa obra, Mundo Regenerado, que também convido-os para que possa estudar e assim mais forças termos de usarmos dias melhores com os nossos esforços individuais. E sempre gosto de trazer esse feixe, queridos irmãos e irmãs, em cada temática que nós aqui apresentamos, onde quer que estejamos nas casas espíritas ou outras casas de vertentes espirituais, porque Jesus disse que de pregar aonde for convidado para tanto. Então, não importa onde nós estejamos assim, o importante é o conteúdo que levemos para o meio, para o macro, para o todo. Dizem os irmãos espirituais para que, enfim, atingimos a meritocracia para voltarmos à próxima reencarnação no planeta Terra, nesses estágios iniciais do mundo de regeneração. É importante que desenvolvamos diariamente o conhecimento. Será que Cristo disse: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos também, eis o segundo? Então, está dentro do eixo que o Cristo nos disse, o que os irmãos espirituais atualmente nos convida a realizar. Mas eles dizem também para que tomemos cuidado com o autoconhecimento, que empreendamos em nossas vidas. E o que é o autoconhecimento? Se eu não reconheço as mazelas que eu trago de reencarnações anteriores, para que eu possa trabalhá-las, enfim, extirpá-las do meu espírito imortal e assim ascender espiritualmente, como eu hei de divisar nas próximas encarnações, não ter que repetir as lições que cabia a mim, tão somente e a nós, as desenvolvermos e as ultrapassarmos de uma vez por todas, que são as mazelas que a humanidade ainda demonstra em seus atos e em todas as mazelas que nós a conhecemos. É o autoconhecimento. E o feixe, a prática do bem da caridade, que vai fazer com que, enfim, atinjamos essas muitas moradas da casa do Pai. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos
a cada dia que passa, divisarmos e, assim, fazer com que os nossos descendentes e nós também mereçamos continuar aqui, na essência gaia no planeta Terra, desejando que esse nível de estágio evolutivo concretize-se para o nosso próprio benefício, porque disse Cristo é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que estamos plantando e o que queremos colher é a mensagem do Cristo. Então, assim, dando por finalizado esse bate-papo fraterno com a ajuda das intuições dos amigos espirituais nesse momento, agradeço a presença dos irmãos aqui, encarnados como também os desencarnados, na sequência dos atendimentos que recebamos o melhor, dentro do mérito que já construímos até o prezado momento, mas divisando e tendo certeza que mais precisamos construir para que recebamos a cura integral. Caso nesse momento não a recebamos, nesta tarde agradável de terça-feira, é o convite do capítulo 3 e é o que eu gostaria que todos nós levássemos do portão para fora aqui do irmão Catarina, buscando sempre a nossa reforma íntima e o nosso expandir de consciência para que sejamos os agentes transformadores partícipes da evolução do mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo final de tarde, de terça-feira a cada um de nós e uma boa semana também. E até a próxima oportunidade. Que assim seja. Obrigado. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Esse tema é bem. E peço desculpa que eu sou um pouco ansioso, tá, pessoal? É defeito de fábrica, eu vou tentar me lapidar, mas eu acho que eu vou demorar essa encarnação inteira para conseguir. Vou ter defeito de fábrica que é difícil. Ai, Jesus. Mas alguém tem alguma pergunta? Então vamos terminando a nossa palestra. Vamos voltar à nossa sintonia, à nossa tranquilidade. E vamos abrindo nossos corações em vibração de amor, de paz e conforto em favor dos nossos irmãos superiores. Vibremos pela paz do mundo e do Brasil, pelos enfermos, encarnados e desencarnados, pelos sofredores, desencarnados na próxima, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e pelos suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnando em tarefas definitivas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares, por nós mesmos, graças a Deus. Para finalizar, vamos fazer uma prece da Ave Maria, em agradecimento a tudo que nós temos. Ave Maria.